E aí, pessoas, boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que estão as coisas? Como é que tá a vida? Tudo na santa paz de Deus? Tudo bem organizado na existência de vocês? Beleza? Ó, antes de qualquer coisa, um joinha no vídeo, tá? Curte, ó, dá uma curtida bacana aí, se inscreve no canal, muitos se inscrevendo, ó, tô gostando de ver, muito bom, muito legal saber que as pessoas assistem os vídeos, que as pessoas curtem. Eu acho isso muito bacana, muito legal saber que, poxa, o que eu falo aqui vai para muitas pessoas. São vídeos às vezes longos, e esses vídeos longos eles têm uma, assim, tem uma importância para mim, que a minha voz, o que eu falo, vai aí para muita gente, gente às vezes até que eu nem conheço, que eu nunca vi pessoalmente. Isso é muito legal, tá? Bacana. Ó, o livro que eu vou falar hoje é esse aqui, do Ítalo Calvino, O Castelo dos Destinos Cruzados. E aí, alguém já leu esse livro? Sabe o que se trata? Isso aqui é um livro muito legal. Eu li há algum tempo e eu estava conversando com um amigo e a gente estava conversando sobre cartas do tarô, né? Porque ele joga as cartas, ele é numerólogo, e a gente estava conversando sobre cartas do tarô e eu me lembrei que há algum tempo atrás eu tinha lido esse livro e que ele foi bem marcante na época que eu li. Ele fez um estrago. Eu não sou fã, eu posso dizer como assim, eu não sou muito fã do Calvino. As obras experimentais que eu li dele no passado, Era um Viajante numa Noite de Inverno e entre outros, não me causaram nenhum impacto não. E quando esse texto aqui, eu mexendo com o tarô, mexendo com as cartas de tarô, eu percebi que esse livro tinha uma história escrita baseada nas cartas de tarô, eu me interessei de ler. Como eu disse, eu não sou fã do Calvino. Não era uma coisa que eu, assim, quando eu li, eu falei, ah, não, Calvino, né? Mas quando eu vi que ele tinha um texto de 1972, 73, que falava sobre cartas de tarô, me interessei de ler. Vamos ver o que o Calvino, o Ítalo Calvino, tem de bacana para falar sobre as cartas. Eu fui pesquisar para saber, eu encontrei o livro e fiquei assim assombrado, posso dizer assim, assombrado. Foi uma experiência muito rica. Ele conta no final do livro que ele teve uma. Ele lá nos anos 60, as pessoas estavam conversando com ele sobre as formas de se trabalhar a escrita na literatura, diferente do que a gente, né? A gente está aí sabendo escrever, dar um conto, um livro, e ele viu que, e ele conversando com com algumas pessoas, ele disse assim, caramba, como é que a gente pode fazer uma experiência de trabalhar a escrita usando as cartas? Como é que seria possível? Entendeu? O Calvino, então, ele não era um conhecedor na época, ele não era um conhecedor do tarô, nem Marcelo, nem nada. Ele talvez já tivesse visto de alguma forma as cartas, porque é algo, né, extremamente comum, a gente vê por aí, tal. Tem jogadores de tarô, tem Jodorowsky, tem livros sobre, tem muitas pessoas que trabalham com cartas de tarô, e ele, obviamente, na época deve ter visto, ou alguém deve ter jogado para ele as cartas, e ele achou algo interessante de se fazer. Ele, assim, vamos tentar uma experiência, de ver como é que a gente consegue escrever algum texto, alguma coisa que seria possível usando o tarô. E ele pode ser a não estudar as cartas, como a gente costuma fazer, né? Quando eu vou pegar uma carta do tarô, nunca mexi na vida, não sei como é que é, eu vou pegar, vou ler a respeito, vou saber sobre o assunto. E ele não, ele simplesmente virou, olhou as cartas, né? E viu cada personagem desse aqui: o louco, o sumo sacerdote ou papa, papisa, ó, o mundo,
a justiça. Essas aqui são dos arcanos maiores, tá vendo? Aqui a justiça, o mago, o julgamento, temperança, o enforcado, o enamorado, a imperatriz, aqui a imperatriz, o eremita, o sol, o imperador, o carro, la maison de Dieu, a casa de Deus, ou a torre, como muitos costumam dizer, né? Olha, a casa de Deus ou a torre, a lua, a estrela, a roda da fortuna, a carta do sem nome ou a morte, né, como muitos costumam denominar, o número 13, a carta 13, e fechando a carta do diabo. São exatamente 22 cartas dos arcanos maiores, e o Calvino pensou, cara, o que eu faço com isso, né? Aquele negócio, o que eu vou fazer com esse material? Eu vou pegar, e começou a fazer uma forma de jogar, né, botando uma ao lado da outra, botando uma carta maior para conduzir a história, e dali ele pensou em criar contos. Eu tenho os contos a partir do que tem que tem cada desenho da carta. Cada desenho da carta eu tenho o princípio de uma história. Aleatoriamente eu embaralho essas cartas. Eu posso usar os arcanos, menores, são 56 cartas, com mais as 22 dos arcanos maiores. Eu embaralho essas cartas, e dessas cartas eu crio uma história, como se fosse uma história em quadrinho. Olha que doido, né? Olha como que doido. Uma história em quadrinho. Eu pego, e dali vai nascer uma história, vai nascer um Hamlet, vai nascer, sei lá, Macbeth, como ele cita no livro. Vai surgir alguma história dali, e dali vem pequenos contos que ele vai traçando dali. Um cavaleiro, assim, principia-se assim. Um cavaleiro chega numa localidade distante, ele chega num castelo, e lá está tendo nesse castelo uma festa. Nesse momento está tendo nesse castelo uma festa. E ele está lá, tal, chega no centro da sala, tem uma pessoa com as lâminas do tarô, todas as cartas do tarô. E ali cada um vai contar uma história. É como se fosse um jogo, vai contar uma história, um conto baseado nessas cartas. E vai sair as coisas mais extraordinárias dali. Eu não vou dar aqui como é que fala? Eu não vou dar deixa aqui, porque eu acho interessante que as pessoas se deem ao luxo de procurar isso aqui. Tem em português, Castelo dos Destinos Cruzados, o Ítalo Calvino. Você vai ver contos extraordinários, são coisas belíssimas que o Calvino usa com o auxílio das cartas. E disso me causou um impacto na época, assim que eu li. Eu falei, rapaz, o tarô, é possível o indivíduo fazer qualquer coisa com ele. Assombroso o negócio. Além de fazer, eu não vou dizer fazer previsões de futuro, mas, sei lá, para um romancista, para um escritor, isso aqui tem valor, isso aqui tem força, tem uma força extraordinária. O indivíduo pode fazer qualquer coisa usando as cartas. Isso dá uma abertura mental para o mundo, para o que nós temos aí para nossa existência, gigantesca.
nós sabemos que existem realidades além da nossa compreensão. Existem energias, existem forças, existem mistérios na natureza, no universo, que nós somos incapazes de compreender. O que leva uma carta dessa, um baralho desse, uma carta, a ter tanto poder, tanta energia? Que mistério será isso? As cartas falam. As cartas, elas têm um poder, tem algo aí do mistério, do misticó grego, que eu particularmente não sei dizer para você como é que é isso. Muitos no passado trabalharam o tarô sem saber direito suas origens. Alguns dizem que o tarô vem do Antigo Egito, Outros dizem que eram cartas de divertimento, de brincadeiras lá na Idade Média, que as pessoas usavam cada figura dessa, porque ela tem o tarô de Marseille principalmente, ele tem um algo medieval que é tirado, por exemplo, imperador, se você pegar, ó. Então as pessoas brincavam com isso, talvez na França antiga, na Idade Média. As figuras, elas construídas nas lâminas, elas lembravam alguém de lá, né? Alguma figura de poder, porque muitas delas têm a figura de poder, a imperatriz, tem todo um contexto medieval nas cartas, e que para muitos especialistas as cartas do tarô vieram da Idade Média. Com o passar do tempo, o tarô foi se diversificando e cada indivíduo pensou em ter o seu tarô, né? Construir o seu tarô além do tarô de Marseille. Existem tarô de White, tarô cigano, existem tarôs aí do Star Wars. Se você quiser brincar de tarô, tem tarô de tudo. Tudo que você pensar, existem cartas do tarô. Entendeu? Eu, por exemplo, tenho cartas do tarô mitológico, criadas lá nos anos 70. Cada pessoa que ia pensando no Aleister Crowley, por exemplo, me agora na mente agora, o Aleister Crowley fez o seu tarô, entendeu? Todos eles têm uma aura do seu próprio criador. Mas o Marseille não, o Marseille ninguém sabe de onde ele veio. O Calvino, ele usa algumas coisas do tarô de Marseille nos seus contos, e outros tarôs também. Ele vai enumerando alguns tarôs. E ele usa também o tarô de Marseille. Olha algumas figuras desse livro aqui, ó, extraordinárias, ó. Ó. Tá vendo? Dá pra ver direitinho? Olha que beleza. Ele usa figuras originárias, porque nesse livro aqui seriam basicamente o que se viu lá atrás no passado, para servir de exemplo para as cartas. Olha aqui. Olha que legal, ó. Ó. Então ele usa nesse jogo, ele usa muita coisa, a forma como ele vai trabalhar esse tarô, esses tarôs, né, que ele vai usando diversificadamente. Ele vai trabalhando formas diferentes de tarô. Eu particularmente sou um jogador de tarô do Marseille. Eu não consigo jogar outro tarô que não seja o tarô de Marseille, porque é uma questão de identificação. Eu me identifico com o tarô de Marseille, entendeu? Os outros eu não consigo fazer leituras. Eu faço com esse porque eu consigo enxergar histórias sendo escritas aqui. Uma pessoa, quando pega nesse tarô e pede para eu fazer leitura, a história ela consegue surgir naturalmente, entendeu? É algo que eu consegui, talvez o tarô tenha me escolhido, não sei dizer. Eu desde o princípio, essas lâminas, essas cartas de tarô do Marseille medieval, elas me chamavam a atenção desde o princípio. Desde quando eu comecei, desde que eu me interessei pela leitura do tarô, ela tinha essa força, tinha esse poder, tinha esse poder, tinha esse algo. Eu vou fazer uma leitura aqui de uma passagem do livro do Calvino,
que eu destaquei, que eu achei bem interessante. Tem muita coisa interessante do Calvino, na parte do livro do Calvino, mas eu joguei essa muito interessante, fora as combinações que ele faz com Shakespeare, e que eu achei assim, que me deu muita ideia, me deu muita luz sobre o que eu de repente podia fazer com tarô futuramente, entendeu? Essa passagem aqui, ó. Não sei há quanto tempo, horas ou anos, Fausto e Parzival se dedicam a retraçar os seus itinerários, tarô após tarô, sobre a tábua da taverna. Mas cada vez que se inclinam sobre as cartas, sua história se lê de um outro modo, sofre correções variantes, ressente-se dos humores da jornada e do curso dos pensamentos, oscila entre dois polos, o tudo e o nada. O mundo não existe, conclui Fausto, quando o pêndulo alcança o outro extremo. Não há um dado completo de uma vez. Há um número infinito de elementos cujas combinações se multiplicam por bilhões de bilhões. E dessas, só umas poucas tomam forma e sentido e se impõem em meio a um polvilhar sem sentido e sem forma. Como as 78 cartas do maço de tarô, em cujos acostamentos aparecem sequências de histórias que de súbito se desfazem. Ó. Enquanto esta seria a conclusão, sempre provisória, de Parzival. Deixa eu só tirar isso aqui e excluir. O núcleo do mundo... Ó, presta bem atenção nisso aqui, hein? Isso aqui é muito interessante. Muito interessante. O núcleo do mundo está vazio. O princípio do que se move no universo é o espaço do nada. O que existe se constrói em torno de uma ausência. No fundo do graal está o tal. E indica o retângulo vazio circundado de tarôs. Ó, vou repetir. O núcleo do mundo está vazio. O princípio do que se move no universo é o espaço do nada. O que existe se constrói em torno de uma ausência. No fundo do graal está o tal. E indica o retângulo vazio circundado de tarôs. Ó. Olha aqui. Tá vendo? Se você aí se interessar por tarô, entendeu? O estudo do tarô, tem um bom material, por exemplo, do Jodorowsky, que é um especialista na área. Você tem um livro, inclusive acabou de ser publicado em português. Eu vou colocar o desenho dele aqui, ó, bem aqui, tá? Jodorowsky. Esse livro é muito bom, vale a pena se embrenhar. Se você tem interesse em jogar tarô, você vai descobrir o seu tarô. Isso aí é com você. Eu particularmente não posso dizer a você qual tarô que de repente vai te escolher. Eu escolhi o de Marseille, você pode escolher, por exemplo, de White, outro, não sei. Mas esse material do Jodorowsky é muito bom. E tem outros, do Jung. Tem muita coisa bacana, muita coisa interessante sobre tarô, sobre estudo do tarô, tarô junguiano, que você pode buscar, você pode tentar entender, ou você pode fazer igual o Calvino. Você pode pegar o tarô e tentar fazer com que as cartas façam sentido para você. As cartas, elas podem te abrir possibilidades que eu particularmente não. Eu procurei estudar, procurei ler a respeito, ler, estudar bastante, jogar muita carta com as mais diversas, variadas pessoas. Eu já joguei carta até online, eu já fiz isso. A pessoa me pediu alguns conselhos, e eu abri o tarô online sem ter a pessoa fisicamente próxima a mim. Eu já fiz um monte de coisa com tarô. E justamente porque eu tinha conhecido o livro do Calvino, e ele me abriu essa ideia de que o que você pode fazer tudo com isso aqui. Você pode fazer tudo com essa carta, jogando o tarô, ô louco. Você pode fazer muita coisa.
entendeu? Então fica aí, ó. O Destino dos Castelos Cruzados, do Ítalo Calvino, um livro seminal sobre o que você pode fazer com as cartas. Você pode buscar outras formas, isso aí é com você, beleza? Ó, curte aí, tá? Dá o seu joinha, comenta. Se você alguma vez já teve o tarô na mão, você pediu para alguém jogar as cartas para você, como foi a experiência, você achou bacana? O que foi para você ter isso, essa fórmula de trabalho, de entendimento sobre si mesmo, sobre o seu inconsciente, sobre o absoluto, sobre o místico, são muitas